Ok, então vamos agora estudar mais a fundo aí o T-value. Então o T-value, assim como o contexto, é um recorte. É uma versão mais leve do tipo variante. Você deve saber que variante você pode converter e trabalhar com todos os tipos dentro do tipo variante, string, inteiro, double, tá? É uma estrutura de dados que pode armazenar diferentes tipos de data types, diferentes tipos de dados. É utilizado na RTTI PAS para facilitar o acesso aos campos, aos fields e aos parâmetros dos métodos. Então existem vários operadores implícitos que permitem a atribuição desses tipos de forma muito fácil. Então, nós vamos ter aí string, integer, extended, o int64, object, class, boolean. Aí nós vamos ver que existe uma série de funções para a obtenção dos dados. Nós vamos ter a função asString, asInteger, asInt64, asObject, asClass, asBoolean, tá? Só que tem um detalhe, embora seja uma versão mais leve do tipo variante, as conversões não ocorrem de forma automática. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos abrir um exemplo aqui no Delphi. Vai ser esse exemplo tvalue exceção. Tá, vou pedir para abrir esse exemplo aqui. Vou executar. Vou clicar no botão e olha só. Invalid class typecast. Então eu tenho o erro de conversão de tipo. O que eu tentei fazer aqui? Tentei fazer o seguinte, olha. O valor é um tvalue e número é um inteiro. Então eu atribuí 10 para número, o inteiro, e apontei valor, que é um tvalue, para número. O que eu tentei fazer agora? Valor.asString. Então, embora o tvalue tenha um método asString, ele não funciona como variante. Não vai dar certo, vai dar uma exceção aí, que é a invalid typecast. Tá? Nós vamos ver depois como é que nós vamos trabalhar para fazer essas conversões aí. Vamos voltar aqui no slide. Aqui, olha. Para determinar qual tipo de um tvalue, existem diversas propriedades e funções. Então, lá na Unity, typeinfo.pass, nós vamos ter aí o typeKind. Então, desconhecido, integer, char, enumeration, float, por aí vai. Você vai descobrir o tipo aí utilizando esse tk. Esse tk vem de typeKind, ok? TypeKind. Então, typeKind desconhecido, typeKind inteiro, typeKind char e por aí. Vamos ver então um exemplo. Voltemos aqui no Delphi. Vamos abrir o exemplo tvalues tipos. Tvalue tipos. Aqui. Vamos executar. Tipos com tvalue. Então, olha. Kind valor igual a tk integer. Valor é do tipo integer. Como é que está esse código aqui? Se avô, pai, filho aqui é porque eu aproveitei daquele outro exemplo, não precisa, tá? O importante pra gente é esse método. Então tá, eu tenho o valor que é do tipo tvalue e tenho o número do tipo inteiro. Vou atribuir 500 ao número e vou apontar o valor aqui para o número. Tá? Então o valor agora, o valor dele é 500, né? Eu sei que ele é do tipo inteiro, que eu estou vendo aqui, eu como programador, tá? Mas valor é um tvalue, ok? O que é que eu vou adicionar no memo? Vou adicionar kind de valor é igual a o método getEnumName. Eu chamo o typeinfo, passo o ttypeKind e utilizo isso daqui, olha, ord de valor.kind, ok? Então esse getEnumName, o que é que ele solicita aqui pra gente? Ele solicita um typeinfo. Então eu pego aqui o typeinfo de typeKind. Logo depois
ele pede um valor, é um valor inteiro, tá? Então eu vou pegar o tipo de valor, utilizando aqui um ORG, ok? E aqui eu vou perguntar, olha, se valor é do tipo inteiro, eu utilizo aqui um generic, tá? Então, se é do tipo inteiro, o valor é do tipo integer. Se ele é do tipo TObject, o valor é do tipo object. Então, no caso, isso aqui não saiu impresso, nós vimos que só saiu impresso essa primeira linha aqui, kind de valor, ele informa que é do tipo inteiro. E logo depois eu testo se é do tipo inteiro, né? E digo que valor é do tipo inteiro aqui, tá? Então, eu vou utilizar o generics aí para fazer essa comparação e chegar ao resultado esperado. Tá? Então, valor é do tipo inteiro. Aqui ele retorna um kind, né? TK integer. E aqui eu estou testando se é TK integer mesmo, né? Se é do tipo integer, utilizando o generic. E informo aí para o usuário que é do tipo inteiro realmente, tá? Bom, o tvalue ele tem um campo, que é o tvalue data. Nós vamos observar a definição de tvalue data na unit rtti.pass. Então vamos abrir lá o Delphi, segurar o Ctrl, clicar em rtti, vamos procurar por tvalue data. Então aqui está tvalue data. Veja que logo abaixo eu tenho o tvalue. Descendo mais um pouco eu vejo que ele tem um campo, como já mencionado, que é o campo fdata do tipo tvalue data. Então tvalue data é um recorde, né? Ele tem aqui o type info, o ftype info e tem o freap data, ok? Muito bem. Ftype info e freap data, eles poderiam ser utilizados para armazenar dados. Sabendo como os dados são armazenados, fica mais fácil compreender as rotinas de baixo nível para configurar e acessar os dados em tvalue. O que é que são as rotinas de baixo nível? Continuando aqui em tvalue, você tem os operadores, tipo, se é objeto, como objeto, se é class, como class. Aquela função que nós utilizamos, ó, type, passando aí um generic, vai retornar um booleano. Quando chega aqui, nós temos as rotinas de baixo nível. Low level in, as rotinas de entrada, make, make without copy e make de novo, né? Passando aí algumas coisas como parâmetros, tá? Temos as rotinas de baixo nível de saída, data size e extract raw data. Ok, voltemos então para cá, né? A partir do método make é possível inserir qualquer tipo de dado em tvalue. Então veja, eu tenho o make passando aí um ponteiro, o tipo de informação, type info. Aí aqui o resultado será um tvalue, né? Será um out para tvalue. Tendo de novo o make aqui, passando essa informação, né? Native int, e também passando o type info, tá? Resultado tvalue. Perfeito. Vamos observar então aqui no exemplo como é que isso vai funcionar para a gente. Nós vamos abrir aqui o exemplo tvalue retângulo. Aqui está. Primeiro eu vou executar. Aparecer aí um número 5544 e um recorde entre parênteses. O que é isso aí? Vamos analisar o código para a gente entender o que está acontecendo, né? Veja que eu estou usando a unit type info, e aqui na implementação do meu botão eu vou ter o inteiro, que
que é o meu dado inteiro. Vou ter um tValue, que é o meu valor inteiro, do tipo tValue. Vou ter uma classe tRect de retângulo, chamar de recData, e vou ter o recValue, quem vai apontar para recData aí, do tipo tValue, tá? Então eu começo atribuindo um valor inteiro para int data. Esse valor é o 5544. Ok. Daí eu chamo o make. Né? O que é que o make ele espera receber? Um ponteiro ou um native int. Então estou passando aí o ponteiro de int data. Esse arroba aí identifica que eu estou passando o ponteiro. Tá passando o ponteiro de int data, que é esse cara aqui. Logo depois ele pede o type info. O type info que eu estou passando é um integer. E aqui o resultado eu vou colocar onde? Vou colocar em int value, ok? Vou colocar o resultado aqui nesse carinha, tá? O que eu coloco no memo? Int value, que já está com esse resultado aqui, ó, ponto toString. Perfeito. Depois eu pego aqui o recData, né, que é um retângulo, digo que o left dele é 10, digo que o right dele é 20. Como é que eu passo esse retângulo para recValue, que é um tValue? Mesma coisa, uso o make de novo. Tá? Passo o ponteiro de recData, passo o type info, que é tRect, e ponho essa informação em recValue, que é esse cara aqui do tipo tValue. Depois eu pego o recValue, chamo o método toString, ele só vai informar ali para mim que é um recorde que está na memória. Então tá aí o valor, tá aí o recorde, que é o que está na memória. Voltemos aqui para o nosso slide. Também podemos extrair dados usando as rotinas de baixo nível. Para isso nós vamos utilizar o método extract raw data. Então tá aí essa procedure extract raw data. A gente passa um ponteiro, né, como um parâmetro aí para ela, né, como um argumento, e a gente vai extrair os dados aí da memória. Então vamos diretamente para um exemplo. Eu vou abrir aqui o exemplo tValue raw. tValue raw, vou abrir, vou logo executar. tValue funções de baixo nível, aí, 10 e 20. O que é que ele fez? Então eu tenho aqui um tRect, um retângulo, é o recData. E eu vou ter um recData out, também do tipo tRect. Finalmente eu vou ter um recValue, que é do tipo tValue, tá? Então no meu primeiro retângulo, eu vou informar que o left dele é 10 e o right dele é 20. Ok. Vou utilizar o make de novo, né, passar o ponteiro de recData, o type info, que é tRect, vou colocar o recData em recValue, esse aqui. Vou chamar a função extract raw data, né, vou extrair os dados de recValue para dentro de outro ponteiro, que agora é o recDataOut. recDataOut, tá? Para eu saber se isso deu certo, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar dentro do meu memo o valor de left e right, só que de recDataOut. Tá? recDataOut.left, recDataOut.right, nós vimos que isso funcionou, ele imprimiu lá o 10 e o 20. É possível também utilizar o getReferenceToRawData, né, com o setValue e o getValue. Então, para que serve esse getReferenceToRawData aí? Nós viermos aqui em RTTI, aqui, ó, getReferenceToRawData, tá, vai retornar aí um ponteiro. Vamos abrir um exemplo para a gente ver como é que funciona. Vou abrir o exemplo aqui, tValue raw data. Aqui está, função de baixo nível, getReferenceToRawData.
executar. Cliquei no botão, apareceu aí 50 e 70. Tá, mas o que é que aconteceu aqui? Eu tenho de novo o RecData, retângulo, tenho o RecValue, tValue e tenho o contexto. Criei o contexto, vou criar um recorde vazio. Então, make, vou passar um ponteiro nulo, o typeinfo é o tRect, e passo essa informação para RecValue. Então, RecValue nesse momento está apontando para nulo, é um ponteiro nulo. Tá? Vou configurar agora o left e o right, né, usando o ponteiro. Então, eu pego o tipo do contexto, passando aí o typeinf de tRect, ponto getField, left, ponto setValue, vou pegar o valor que está lá em RecValue, com o método getReferenceToRawData e passo aí o 50 como parâmetro. Olha só. Aliás, estou passando dois parâmetros, né, para o setValue aí, tá? O ponteiro, que é o RecValue.getReferenceToRawData, e o valor que eu quero passar para ele, que é o 50. A mesma coisa eu faço com o right. Né? Então eu estou atribuindo os valores para left e right, os valores para o RecValue aqui, que é o meu tValue, que a princípio ele está nulo, tá? Ele não tem informação nenhuma, ok? A partir do make eu passei as informações de RecData para ele, de nada para ele, né? Eu só criei ele na memória, eu criei um ponteiro nulo lá, tá? Eu sei que ele é do tipo tRect, mas ele não tem nada. Como é que eu faço então para passar parâmetros para ele? Então eu utilizo aqui essa estrutura, ok? Passei o 50 para o left, o 70 para o right. Daqui, logo após eu extraio o registro para imprimir os resultados. Então, eu vou chamar o método extractRawData de RecValue, ok? E vou passar aqui esse ponteiro, que é o ponteiro de RecData. Então, vou extrair os dados aí e logo após eu já imprimo os dados de RecData no meu memo. Ok? O left e o right. Então, no final das contas, o que é que eu vou ter aqui? 50 e 70, né? São as informações que eu adicionei para esse meu objeto em tempo de execução, utilizando aí a RTTI. Retornando aqui, nós vemos que os exemplos anteriores mostram como lidar com tipos desconhecidos em tempo de execução. Se conhecermos o tipo, é mais fácil de trabalhar usando generics. O tValue ele fornece os seguintes métodos. Então, tem aí o método from, asType, tryAsType e o método cast. Tá, se nós voltarmos aqui na Unity RTTI, nós vemos que o value ele tem realmente esses métodos aí. Aqui, olha, isType, generic, asType, generic, tryAsType, generic, tá? Todos eles utilizando aí o generic. Cast também. Tá, então vamos aí diretamente para um exemplo. Eu vou abrir o exemplo tValue generics. Vamos executar. Apareceu aí, RecValue é do tipo tRect, true. RecDataOut.left 55, RecDataOut.right 75. Tá aí o código disso daí. Então eu tenho lá o RecData, um retângulo, o RecDataOut, um retângulo, e o RecValue um tValue. Eu começo logo informando o left e o right do RecData. Então o left é 55, o right 75. O RecValue, que é um tValue aqui, eu vou utilizar o from. Eu tenho certeza que é um tRect. Tá? Então eu chamo tValue.from, passo aqui um generic do tipo tRect, tá? E o RecData, que é o cara que eu quero pegar aqui.
ok? Então o RecData ele está com 55,75. A partir do momento que eu utilizei essa estrutura aqui, o tvalue from, eu vou pegar o trect e jogar dentro de recValue, ok? Aqui eu já faço o teste. O recValue é do tipo trect? Se for, amigo, então você imprime aqui no memo recValue.type trect igual a true. Então nós vimos que realmente isso aí foi impresso, tá? O que eu faço depois? No recDataOut eu vou chamar recValue.asTypeTrect, ok? E logo depois eu imprimo recDataOut.left, ele vai imprimir 55, recDataOut.right, ele vai imprimir o 75, ok? Então tá aí, quando eu tenho certeza de qual é o tipo, é melhor utilizar o generics, né? Como nós vimos aí, é desse jeito que a gente faz. Voltando para tvalue, né? Tvalue ele fornece métodos para trabalharmos com arrays. Nós temos aí o getArrayLength, getArrayElement e o setArrayElement. Uma coisa que pode enganar é o método tvalue.fromVariant. O programa dele pode achar que o que está sendo armazenado é um tipo variante, mas na realidade o que está sendo armazenado é o tipo de origem, ok? Então tá, vamos observar aqui esses métodos dentro de tvalue também. Você vê que tvalue é bastante utilizado, né? Então os métodos getArray, vamos ver aqui, onde é que está isso? Aqui, olha, getArrayLength, getArrayElement e o setArrayElement, tá? E eu tenho o tvalue from variante. Aqui, from array, aqui, from variante, ok? Lembrando aqui que o que ele está armazenando sempre é o tipo de origem, tá? Então vamos aqui a um exemplo. Vou abrir o exemplo tvalue variante. Aqui eu tenho o tvalue variante 1 e o tvalue variante 2. Nesse primeiro momento eu quero saber apenas o código desse primeiro botão, tá? Então deixa eu executar aqui. Tvalue variante 1, olha, tá pegando aí o tipo, o string. Daí eu digo que isso é uma string, depois eu pego o int64 e imprimo isso daqui. Então o que é que está fazendo esse botãozinho aqui? Vamos observar. Veja só. Primeiro eu crio uma variante do tipo variante, aí crio um valor do tipo tvalue. Variante, isso é uma string. Depois, em valor, eu chamo lá o from variante e passo variante para ele. Quando eu vou imprimir aqui no memo, eu chamo o getName, pego o type info aqui, the type kind, e pego o kind de valor, ok? Depois eu imprimo o valor.toString. Então essas duas primeiras linhas, o que é que elas estão imprimindo para a gente? Vamos executar de novo aqui o código. Ó, tk o string, né? Então essa variante, isso é uma string. A gente viu que ele está imprimindo, o tipo dele realmente é o string. E aqui eu imprimo o valor dela, né? Valor.toString. Isso é uma string, tá? Logo depois eu digo aqui que variante é 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo eu faço aqui um from variante pegando a variante. E aí eu quero saber qual é o tipo dela. Eu utilizo esse getName para saber o tipo dela. Ele vai me dizer que é um int64 nesse momento, tá? Depois eu imprimo o valor. Então veja que ele não vai imprimir aqui variante e aqui variante, não. Ele vai imprimir o tipo de origem, ok? Quando a variante for string, ele é string mesmo, tá? O tipo que você vai pegar lá na memória é o tipo string. Quando ele for um inteiro, ele vai dizer que é um inteiro, um int64, ok?
ele não vai imprimir que é o tipo variante ali não. Bom, para armazenar o valor como variante, nós vamos precisar utilizar generics, né? Pode ser que seja necessário você armazenar o valor como variante. E aí, nesse caso você vai usar generics, que é o código do nosso segundo botão. Vamos executar aqui. Agora sim, olha. TK variante, isso é uma string, TK variante e o número. Como é que a gente fez para armazenar como variante? Então, isso é uma string. Dessa vez eu chamo o tvalue from e não o from variante. E aí eu utilizo o generic, tá? Generic variante. Aí sim, ele vai armazenar essa variável como esse tipo aí como variante. Mesma coisa para o valor inteiro, né? Aqui eu estou trabalhando com uma string aqui com o valor inteiro, mas como eu estou chamando o from utilizando o generic, aí sim ele vai armazenar isso daí como uma variante. Ok? Então é isso, né? Aqui nós tivemos uma excelente noção de como é que funciona o tvalue, tá? Muito utilizado aí no RTTI, vamos utilizar bastante nas nossas aplicações.